Em primeiro lugar, desde logo, naturalmente boa tarde a todos, mas agradecer particularmente ao João Moraes Barbosa, que se junta a nós da Reorganiza. Muito boa tarde, João. Eu creio que nós Obrigado, devíamos falar com o João Barroso e com o João Raposo e não consigo, mas obrigado por estar e esperamos vir a ter a sua companhia mais assiduamente. Portanto, também. Tenho muito gosto, muito obrigado por me receber. Estamos aqui com o fluxo bom de entradas, vamos só dar mais um par de minutinhos. Eu acho que o contador de entradas, digamos, já progride a um ritmo um bocadinho menos desenfreado e, portanto, vamos avançar. Mais uma vez, boa tarde a todos, obrigado pela vossa disponibilidade, pelo vosso interesse. Bom, enfim, esta é uma sessão interna, também as boas-vindas ao João Moraes Barbosa da Reorganiza, é uma sessão interna e, naturalmente, como temos feito, digamos, noutras ocasiões, temos promovido imensas coisas, com conteúdos que são de interesse, digamos, na nossa esfera de atuação, na área de mediação imobiliária, e em que são muito bem-vindos também outros interessados em sentido lato pelo tema, sejam do setor de mediação imobiliária, não estejam simplesmente ligados a eles. O investimento imobiliário é um tema, enfim, que está sempre em cima da mesa e é uma oportunidade e algo que pode e deve ser equacionado por qualquer leigo, na verdade, e os leigos, para o fazerem, precisam de saber o que estão a fazer, não é? Perceberem que é uma oportunidade de investimento, saberem como o fazer e terem conhecimentos para isso. Para nós, e no nosso caso concreto, como sabem, em caso da LID, temos procurado sempre investir em enriquecer aquilo que é a constelação de competências que têm ao vosso dispor. Conhecimento não ocupa espaço e, normalmente, para além de não ocupar espaço, é uma coisa que nos traz no dia-a-dia maior capacidade de atuação. Todos e cada um de vós, digamos, com os vossos clientes, no conhecimento dos vossos clientes, consultoria é isso mesmo, é aconselhamento, e para isso é preciso ter conhecimento. Não é? O João, vamos ver, o investimento imobiliário é não só, obviamente, um veículo de poupança, está mais vezes disponível para qualquer bolsa do que se pensa, não é? Digamos, pensamos que é só para os muito abastados, mas na verdade não é o caso. Precisa fazê-lo da forma certa e, obviamente, num mercado como o nosso, que é um mercado florescente, de expansão, embora, digamos, com a entrada neste ciclo mais recente, a entrada no mercado de compradores, continua a ser naturalmente uma oportunidade. O João, eu passava a apresentá-lo, quer dizer, é fundador e administrador da Reorganiza, que é uma organização, basicamente é gestor de formação, está muito ligado aos temas da literacia financeira, portanto, para além do investimento imobiliário. Eu devo dizer-vos que numa encarnação anterior que tive, em que era administrador de uma organização que tinha, digamos, na sua esfera de atuação, que é a CMVM, a literacia financeira, portanto é um tema que até me diz alguma coisa, embora nunca me tenha dedicado muito, João já tínhamos falado sobre isto, digamos, no passado, e é um tema muito importante, de facto, muitas das coisas que para aí se vêem, daqueles investidores que são lesados e que têm, muitas vezes é porque não sabem o que estão a fazer, como atuam, os produtos que subscrevem, as opções que tomam, etc. É fundamental esta componente. O João, para além disso, é uma sumidade na matéria porque escreveu, digamos, já vários livros sobre finanças pessoais. O João depois dirá o que quiser sobre isto, mas está bem, e portanto não podíamos estar melhor rodeados nesta perspectiva. Para além disso, a Reorganiza é exatamente na ótica que sabem sempre termos de procurar enriquecer a vossa constelação de competências ao serviço dos vossos clientes. A Reorganiza vai ser mais um dos nossos parceiros na área de intermediação de crédito, tem aliás outros serviços conexos, que depois o João também se fizer o favor de falar um bocadinho sobre isso, e vemos nisto obviamente o início de uma relação que esperamos ser proveitosa, desde logo em primeiro lugar para todos e cada um de vós no terreno. Eu não tenho muito mais, voltava a agradecer ao João e passava a palavra ao João, digamos, muito obrigado e muito bem-vindo. Muito obrigado, Afonso. Olá a todos, muito bem-vindos, obrigado por me receberem mais uma vez. E então fazer aqui um compartilhamento daqui da minha tela. Creio que estarão a ver, certo? Pronto, então, portanto,
o que é que nós temos aqui para trazer aqui para esta hora de conversa que vamos ter? Já depois no final também apresentarei quem é que somos da Reorganiza e o que é que temos estado a fazer, mas partilhar aqui um pouco algo da nossa experiência enquanto formadores, enquanto explicadores desta temática toda de poupança, de investimento. Eu trabalhei muitos anos em banca de investimento e depois felizmente fartei-me desse negócio um pouco antes da crise rebentar e, portanto, comecei-me a dedicar a este tema todo de literacia financeira e depois deu origem à Reorganiza. E partilhar aqui um pouco não só desta experiência, mas também daquilo que nos tem, muitas questões que nos vão fazendo na Reorganiza, mesmo no dia-a-dia de pessoas que procuram crédito e investimento imobiliário, portanto temos aqui algumas ideias que podem ser úteis. Portanto, aquilo que nós temos aqui como programa para falarmos aqui, portanto, tocarmos aqui em 3 ou 4 tópicos. Portanto, a primeira ideia é porque investimos em imóveis, portanto, um tema que vocês dominam bastante, mas que ajudar um pouco a sistematizar algumas ideias. Escolher a modalidade de investimento, avaliar taxas de retorno, portanto, aqui umas contas muito simples, e depois aqui um call to action de passos para começarmos aqui o caminho no investimento imobiliário. Obviamente, nós assumimos em toda esta vertente que o consultor imobiliário, portanto, cada um de vós tem tudo para ser um extraordinário investidor imobiliário. Portanto, não é só fazer aconselhamento a terceiros, só entre aspas, porque naturalmente é um trabalho muitas vezes muito complicado, mas também pode se tornar investidor imobiliário, como o Afonso também referia no início. Há aquele mito de que precisamos ter muito dinheiro para investir e, portanto, isto aqui desmistificamos um pouco isso. E vocês, enquanto consultores, têm muito conhecimento do mercado, conhecimento das tendências, um tema aqui muito importante, que é a psicologia do comprador e do vendedor. Isto é fundamental quando nós vamos fazer as ofertas de compra e venda, portanto, isto é importante conhecer, depois o vosso networking. Portanto, nós assumimos nesta pequena formação exatamente, não só que transmitir estes conteúdos, mas também partilhando estas ideias para pessoas que já dominam muitos destes temas e, portanto, procuraremos mais sistematizar algumas ideias, aprofundar alguns conhecimentos. Alguns de vós já dominam isto e se calhar podiam também estar aqui a dar esta formação, outros se calhar têm aqui dúvida em nenhum outro tópico e, portanto, parece-nos que pode ser interessante. Enquadrando o investimento imobiliário como uma classe de ativos que possa fazer parte da carteira de investimento das pessoas. Portanto, e finalmente introduzimos os conceitos de avaliação de investimentos imobiliários, que muitos de vós conhecem, mas de forma sistematizada. Portanto, aqui o tema do investimento, como nós sabemos, Portugal e os portugueses não somos propriamente conhecidos por ser, por um lado, adeptos da poupança. Podemos aqui falar de vários motivos pelos quais as pessoas não poupam, mas claramente um deles é falta de conhecimento, às vezes falta de aconselhamento de qualidade. Portanto, não somos muito adeptos da poupança e também não somos muito adeptos, ou ainda somos menos adeptos do investimento. As pessoas que nos procuram, por exemplo, muitas vezes procuram-nos mais para procurar soluções sem risco, portanto, soluções de capital garantido, e, portanto, não investimos, por um lado, porque não temos conhecimento, por outro lado, porque não queremos arriscar. Isto acaba por ser um desafio muito grande, e vocês veem isso no dia-a-dia, e porque investir no imobiliário? E o investimento imobiliário tem sido procurado cada vez mais pelas pessoas por um conjunto de fatores que todos sabemos, mas sistematizando, os imóveis são algo palpável, não é? E aqui fazemos o contraponto claramente com aquilo que são os investimentos, os ativos financeiros. Portanto, já vimos que nos últimos anos houve muitas pessoas que tiveram problemas com ativos financeiros, aqueles lesados do velho banco e outras situações que tal, e acabaram por ter viver desconfortavelmente face a produtos com risco, e olham para o mercado imobiliário muitas vezes como sendo aquele investimento que com menos risco, é algo palpável, que tem sempre um valor intrínseco. Portanto, nós podemos sempre viver neste imóvel, podemos arrendar. Portanto, a certa altura, apesar de na maioria dos ativos financeiros nós não podemos perder todo o dinheiro, isto
no ativo imobiliário nós claramente não perdemos o nosso valor, e temos um tema muito importante que é os imóveis tendem a valorizar com o tempo, não é garantido naturalmente, se comprarmos os imóveis numa má altura se calhar temos aqui uma desvalorização, mas há aqui esta ideia de que os imóveis tendem a acompanhar a inflação, e o tema da inflação é um tema que nos próximos tempos vai estar muito na ordem do dia, e temos visto muitas notícias dos Estados Unidos e noutros países que se espera um crescimento da inflação, e isto aqui pode trazer aqui um suporte adicional a estes ativos. Depois há uma terceira ideia que também é investir em imóveis é simples. Isto não quer dizer que é fácil e não vamos desvalorizar o investimento imobiliário, mas é simples, quer dizer, temos que conhecer algumas rúbricas, podemos eventualmente ou devemos ter um aconselhamento experiente nesta matéria, mas acaba por ser algo simples porque nós acabamos por ter contacto com o investimento imobiliário, quanto mais não seja porque vivemos numa casa e sabemos como é que as coisas funcionam. Portanto, aqui com algum conhecimento conseguimos ganhar algum dinheiro no investimento imobiliário, e depois aqui a relação do rendimento e da relação risco-retorno tornam estes ativos claramente uma classe de ativos muito procurada. Porquê? Porque se nós fizermos bem a escolha, o rendimento gerado é potencialmente muito interessante, podemos ter yields de investimento bastante interessantes, especialmente se fizermos a compra com recurso a crédito, já vamos ver mais à frente, portanto a possibilidade de nós aqui alavancarmos os nossos retornos e temos retornos muitíssimo maiores. Finalmente, uma última ideia, a relação risco-retorno, por isto que já foi dito, acaba por ser muito favorável. Por um lado temos bastante mais retorno e por outro lado temos um ativo palpável, que é uma boa garantia bancária, etc. Portanto, a relação acaba por ser favorável e deixa as pessoas muito mais confortáveis, também porque nós não percepcionamos todos os dias a oscilação do preço dos imóveis. Portanto, se nós vemos o mercado financeiro, vemos que aquilo sobe e desce todos os dias, 1%, 2%, anda para baixo e para cima. No caso do imobiliário, isso não é tão verificável, portanto o conceito de volatilidade acaba por estar algo menos presente neste mercado, apesar dos preços variarem, como todos nós sabemos. Portanto, temos estas características do investimento imobiliário que o tornam uma importância de classe de ativos, mas por outro lado, as pessoas acabam por não entrar tanto neste negócio. Pela nossa experiência isto tem mudado um pouco, apesar de tudo, porque vemos cada vez mais pessoas à procura do investimento imobiliário como forma de rentabilizar as suas poupanças, mas tipicamente, como também repescando aquilo que dizia o Afonso, muitas vezes achamos que temos de ser ricos para comprar imóveis e para iniciar o nosso investimento imobiliário. Isto não é verdade. Como vimos, a banca está ávida para dar financiamento bancário, seja por crédito a empresas, portanto crédito hipotecário, ou seja por crédito de habitação, e portanto temos aqui algum espaço, um grande espaço para nos alavancarmos, mas por outro lado há aquela ideia de que nós não precisamos de capital para investir, portanto acaba por ser aqui uma dicotomia. Isto também não é, como sabemos, não é verdade, porque hoje em dia a banca está proibida de nos dar financiamento a 100%. Tirando o caso dos imóveis da banca, a banca não nos vai dar financiamento a 100%. Portanto, se formos fazer a compra de habitação própria permanente, temos aqui a possibilidade de ter um financiamento até 90%, por exemplo. Se formos fazer pelo investimento através de uma empresa, se calhar vamos precisar de pelo menos 30% de capitais próprios. Portanto, não temos que ser ricos por um lado, mas por outro lado temos que ter aqui algum capital para investir, isto se quisermos investir diretamente. Podemos investir em imobiliário através de fundos de investimento ou através de dos REITs que agora apareceram, enfim. Uma segunda ideia é pensarmos que, e há muitos adeptos desta segunda vertente, que é pensarmos que a melhor forma de ganhar dinheiro no imobiliário é fazer compra e revenda. Obviamente que isto pode dar muito dinheiro, mas existem outras alternativas que se calhar não são tão sexys, mas que também, como a compra para arrendamento, também são interessantes. Temos a ideia de que temos que ser especialistas, que não podemos ter medo para investir e para ganhar dinheiro nos imóveis, e muitas vezes isto leva-nos aqui a aquele que é talvez o principal inimigo de quem quer investir no imobiliário, que é a inércia. Nós ficamos paralisados com a análise, as pessoas estão a analisar cenários, a analisar 50 variáveis, que na realidade o que fazem é que as pessoas entram numa lógica de tanta análise, ficam inertes, não investem, e muitas vezes aqui a ideia é
começarmos com o primeiro imóvel. Depois, começando no primeiro, ganhamos sensibilidade às coisas e acabamos por começar a investir. E por fim, achamos muitas vezes que podemos investir sem dedicarmos tempo, que é o investimento imobiliário não é aquele típico rendimento passivo que muitas vezes as pessoas procuram, porque isto dá algum trabalho, não é? Porque quanto mais não seja, temos que gerir as rendas, então se for para compra para revenda temos bastante mais trabalho. Portanto, aqui parece-nos que estas são 4 ideias importantes que fazem aqui, que trazem aqui alguns mitos face ao investimento imobiliário. E finalmente, nesta introdução, tocarmos aqui no ponto, aqui há alguns erros que são muitas vezes associados aqui ao investimento imobiliário. Uma primeira ideia, muitas vezes vamos à procura dos negócios garantidos. Isto é válido para o imobiliário, mas também é válido para outro tipo de classes de ativos, e vimos, como falava no início, aqueles lesados do velho banco e de outros bancos quaisquer, acreditamos que temos um negócio garantido. No imobiliário isso muitas vezes acontece e, portanto, isto é um erro grande. Um outro erro é pensar que sabemos mais do que os outros. E aqui é uma lição de humildade que convém trazermos, que é exatamente pensarmos que se alguém está a vender um imóvel, é porque, ou melhor, se eu vou comprar um imóvel é porque alguém o está a vender e, portanto, temos que perceber um pouco as motivações deste vendedor, se calhar sabe mais do que nós, ou tem outros objetivos, enfim. Acho que é uma lição de humildade para todos aqueles que investimos no imobiliário. Uma terceira ideia que vamos falar um pouco mais à frente é não sabemos como é determinado o preço do imóvel e com base nisto depois temos medo de ofender o vendedor. O preço, podemos pensar que é aqui uma relação entre a oferta e a procura, de facto isto pode acontecer, mas para os investidores imobiliários interessa-nos mais perceber qual é que é o valor de determinado imóvel. E aqui, diferença de preço e valor, há uma grande diferença, já falaremos sobre isso, e tem muito a ver no investimento imobiliário com os fluxos financeiros que estão associados a estes negócios. Quarta ideia, queremos fazer tudo sozinhos, já falei desta paralisia da análise, mas e aqui muito o vosso papel e o papel do consultor imobiliário, quer dizer, eu enquanto investidor imobiliário não me passa pela cabeça não recorrer a consultores imobiliários, a fiscalistas ou contabilistas, etc., exatamente porque não conseguimos dominar tudo, precisamos de apoio e claramente um consultor imobiliário pode ter aqui um papel muito importante, né, em toda a nossa estratégia de investimento. Um ponto muito importante que se calhar diferencia, para além daquela ideia de vencer a inércia, que diferencia quem vai ter mais ou menos sucesso no investimento, é quem domina aqui a componente do financiamento e a componente do enquadramento fiscal das transações. O financiamento é um importante fator de retorno, que pode prejudicar ou não os nossos retornos e, portanto, aqui focar muito nesta lógica e depois o enquadramento fiscal que pode variar muitíssimo o sucesso ou insucesso da nossa carteira de investimentos. Portanto, já também darei algumas notas sobre isto. Finalmente, ter uma postura errada face ao investimento, portanto, investimento, para sermos investidores temos que assumir essa postura, não se compra uma casa como quem compra outra coisa qualquer e, portanto, temos que ter uma postura de investidores. Portanto, aqui uma breve introdução para mostrarmos aqui um pouco a importância do investimento imobiliário como uma importante classe de ativo para rentabilizarmos as nossas poupanças e a importância também de nos munirmos de pessoas que nos ajudem nesta decisão e no cálculo das rentabilidades e por aí fora. Agora, várias modalidades. Obviamente, há investidores que têm uma modalidade preferencial, se calhar é compra para arrendamento, há outros que procuram a compra para revenda, há outros que procuram outras modalidades. É importante aqui termos em consideração as duas principais, naturalmente, tem sido a compra para arrendamento e a compra para revenda. Esta última acaba por ser talvez mais sexy, mais popular, dá mais pica. Eu pessoalmente prefiro, e os negócios que tenho feito têm sido mais para a compra para arrendamento, portanto a lógica que é muito conhecida como buy and hold, e aqui o nosso foco enquanto investidores acaba por ser determinar uma yield de investimento que seja adequada ao risco que nós estamos a correr. Como vimos no passado, tivemos o arrendamento de curta duração, que
tem aqui uma ótica mais empresarial, que envolve algumas despesas, envolve alguma estrutura adicional, portanto, que entretanto saiu um pouco de cena com esta questão da pandemia, eventualmente irá voltar. Há o arrendamento de média e longa duração, que aí é um pouco mais passivo, claramente, e há um enquadramento fiscal que procura apoiar nesse sentido, que é aquela que eu acabo por gostar mais, e é também a compra de casas arrendadas. Portanto, ou tem as rendas novas ou as rendas mais antigas, aqui como vocês conhecem, existem aqui diferentes níveis de renda. Para a questão das rendas antigas, ainda ontem estava a falar com o João sobre este tema, como vosso CEO, e há muitas oportunidades de compra com rendas antigas, em que na prática, e eu já participei em algumas operações nessa natureza, o nosso foco não é tanto a yield do investimento todos os meses, é muito mais o ganho de capital que vamos ter. E aqui temos a vantagem que o nosso investimento vai ser muito mais baixo no curto prazo, vamos pagar menos impostos, vamos pagar menos, portanto, menos IMT, vamos pagar juros mais baixos no crédito, etc. E a nossa lógica de retorno vai ser um retorno de longo prazo. E aí muitas vezes, por curiosidade, vejo anúncios de oportunidades de investimento na internet que não se foca tanto nesta componente. Muitos consultores focam mais, a yield é 2%, mas na realidade podemos focar mais, atenção, que estas casas vêm com um desconto bastante simpático face ao valor de mercado. Portanto, pode ser aqui um argumento adicional de venda, que é captar alguns investidores, por exemplo. Conheço um caso de uma família que na realidade quis constituir o seu PPR, tinha que fazer entregas mensais, imaginemos, eram 3 pessoas, cada um fazia entregas de 150 euros por mês, na realidade foram comprar um imóvel com uma renda antiga e portanto aqui a lógica de estarmos a poupar neste nosso PPR, mas para o longo prazo acabou por ser um negócio bastante interessante. Portanto, focarmos aqui no ganho de capital. Pronto, são estas as duas principais, há aqui várias alterações, aí vocês dominam isto bastante mais do que eu. Aquilo que eu gostava de focar aqui, na lógica da escolha destas diferentes modalidades, portanto, na modalidade para o rendimento, temos aqui alguns impostos que temos que acautelar. Por um lado, temos que suportar o IMT e o IMI e possivelmente o adicional ao IMI, portanto se nós fizermos a compra através de uma empresa temos este adicional ao IMI que temos que suportar. Se fizermos a compra através de uma empresa podemos ter aqui uma isenção de IMT, portanto temos que ver, mas aí vai depender da estrutura da empresa e como é que está organizada fiscalmente. Temos também o pagamento dos IRS e dos IRC sobre as rendas, e aqui há sempre aquela questão de englobarmos ou não, e por isso há bem pouco tempo foi lançada aqui uma nova lei para reduzir a taxa de imposto sobre as rendas na esfera pessoal, que reduz 2% ao ano por cada 2 anos de contrato. Portanto, é importante aqui a ideia é tentar estender os prazos dos contratos e com isto reduzirmos aqui a taxa de imposto. Portanto, é necessário conhecermos estas diferenças. Compra para revenda, também podemos ter estas isenções de IMT. Há aqui uma questão que muitos de vós conhecem, mas quando é feita uma operação entre uma empresa e outra, não há aqui uma isenção na segunda compra e, portanto, muitas vezes se nós estamos a vender uma casa de arrendamento que é detida por uma empresa com o objeto de investir, de compra para revenda, a segunda entidade vai ter que pagar o IMT, portanto tenhamos atenção a isto. E na esfera pessoal há aqui um tema que tenho visto inúmeros investidores que gostam de andar na compra para revenda, mas fazem isto na sua esfera pessoal e depois têm que registar a mais-valia no seu rendimento pessoal e têm que englobar que parte desta mais-valia acaba por prejudicar bastante os retornos. Há aqui uma última ideia. E depois, quer dizer, nós temos aí um livro que vai falando, e já falarei sobre isso, que vai falando mais sobre estes temas. Há aqui um tema que é desconhecido por também algumas pessoas, que é aqui o tema das áreas de reabilitação urbanas. E se formos a ver, a área de reabilitação urbana de Lisboa é extensíssima, noutros mercados também é.
existem bastantes benefícios associados à compra de imóveis para revenda ou compra de imóveis para arrendamento se estes imóveis estiverem numa área de reabilitação urbana. Tipicamente, e aí vai depender também muitas vezes de Câmara Municipal para Câmara Municipal. Podemos ter isenção do pagamento dos IMTs, as obras são faturadas com IVA a 6%, podemos ter em algumas câmaras que a taxa de IRS sobre as rendas, em vez de ser os 28%, é uma taxa de 5%, enfim. Aquilo que eu sugiro, quando estiverem a pensar nestas questões, é olharem com algum rigor para os regimes das áreas de reabilitação urbanas, e aí acabamos por ter aqui diferentes benefícios que são muitas vezes bastante interessantes. Portanto, a fiscalidade no imobiliário é algo complicada, mas tem aqui alguns benefícios que importa conhecer. Portanto, a escolha do imóvel, obviamente o mercado de atuação, localização, como vocês dizem, é muito importante, naturalmente. O preço de compra também é algo bastante importante e muitas vezes o preço é definido pelo mercado, não é? A interação, a interseção entre a oferta e a procura. Nós aqui, quando falamos de investimento imobiliário, gostamos muito mais de nos focar naquilo que é o valor. Portanto, o investidor deve focar-se no valor de um imóvel, e aquilo que nós defendemos é muito a relação entre os fluxos financeiros ou as yields dos investimentos que nós temos. E já vou fazer aqui apresentar aqui uma outra ideia sobre isto. Outra ideia, fatores portanto, que influenciam esta oferta e procura, o que é que nós temos? A evolução da população é fundamental, obviamente, a nossa população está a envelhecer e aí temos que ter cuidado e atenção a este tema. Procuro também muitas vezes, e a maioria das vezes, operações em localizações com uma ótima rede de transportes, e aqui um tema que para mim, para nós é fundamental, que é focarmos na relação entre o custo da compra e o custo do arrendamento, porque hoje, como vocês têm visto em muitas operações, como a banca não dá financiamento a 100%, há muitos inquilinos que até seriam, muitas pessoas que até seriam bons proprietários, mas como não têm capitais próprios, têm que optar pela compra, têm que optar pelo arrendamento. E portanto aqui tendemos a procurar imóveis em zonas em que as pessoas têm capacidade para pagar rendas, mas não têm os capitais próprios, são ótimos inquilinos, e também, por exemplo, pode ter aqui uma opção para quem é investidor, o arrendamento com a opção de compra pode fazer sentido. Taxa de emprego e disponibilização de crédito. Portanto, a disponibilização de crédito, aquilo que nós tendemos a dizer também na Reorganiza, é que o preço dos imóveis vai estar intimamente relacionada com a disponibilização de crédito e com o custo do crédito, porque muitas vezes as pessoas não olham tanto para o preço do imóvel, mas olham mais para aquilo que as pessoas vão pagar no final do mês. Portanto, acaba por ser aqui um critério curioso para determinar o preço do imóvel. Portanto, como é que nós definimos, ou como é que podemos definir o preço máximo da compra de um imóvel para investimento? O que é que aqui duas ideias. Portanto, em primeiro lugar, o preço de compra para arrendamento, o que é que nos interessa aqui perceber? É percebermos qual é que é o rendimento potencial deste imóvel, e naturalmente, que é o arrendamento, a principal fonte de rendimento são as rendas que vamos cobrar, portanto, depois temos as despesas diversas, aqui temos que ser algo criteriosos, temos os impostos, temos os seguros, os condomínios, e aqui algo que não costuma estar associada ao cálculo da taxa de retorno é uma provisão para a manutenção, porque os imóveis vão ter que ser mantidos e, portanto, temos que ter isso em consideração, e a diferença do rendimento pelas despesas dá-nos aquilo que é o cash flow mensal ou anual deste imóvel. Portanto, a forma aqui é simples, eu vou dividir o cash flow pela taxa de retorno que eu exijo enquanto investidor. Se calhar a taxa de retorno a investidores já numa zona mais de centro da cidade, se calhar exigem uma taxa de 4 ou 5%, numa zona mais limítrofe já existe uma taxa de 6 ou 7%, portanto vai depender dos investidores. Aquilo que nós temos visto é que a taxa de retorno exigida tem vindo a baixar nos últimos tempos, porque as taxas dos depósitos são muito baixas, mas, portanto, ter isto em consideração, portanto, cash flow a dividir pela taxa de retorno, e estes 90% que eu ponho aqui é dar aqui uma margem de erro para eventuais pagamentos de impostos, ou obras, ou outros problemas que tais. E, portanto,
imaginando um imóvel com um rendimento anual de 8.000 euros e despesas anuais de 1.750 euros, se eu, enquanto investidor, exigir uma taxa de 6,5% ao ano, o que eu faço é muito simples, é 8.000 menos 1.750, a dividir pelos 6,5%, isto dá um valor máximo do imóvel de 86.500 euros, sensivelmente. Portanto, isto aqui é uma forma bastante simples para criarmos aqui algumas oportunidades de investimento, e muitas vezes o que recomendo a pessoas com quem trabalho é que muitas vezes, antes de estar a marcar visitas a imóveis, é percebermos qual é que vai ser a renda potencial, quais é que vão ser as despesas, qual é a taxa de retorno que eu exijo. Isto ajuda-me a triar muitos imóveis que acabam por estar fora do meu preço ou do preço destes investidores. E obviamente percebemos que aqui uma forma de subirmos ou de analisarmos este valor máximo é que, assim, nós, se tivermos rendas maiores, podemos naturalmente pagar mais, podemos aqui se calhar ser menos conservadores ao nível dos custos, ou mais conservadores e exigir menos taxa de retorno, mas nunca esquecermos esta lógica do risco-retorno. Não é a mesma coisa eu comprar uma casa no Cacém do que eu comprar uma casa na Baixa, porque o risco aqui é bastante diferente. Portanto, isto é uma forma de cálculo que nos pode aqui ajudar. Já na compra para revenda temos aqui algo diferente, não é? Portanto, eu tenho o preço de compra, eu tenho um preço de venda que vou estimar, tenho aqui um valor e depois tenho um custo de obras. Este X que nós temos, o que é que engloba aqui? Portanto, é darmos aqui um desconto para os custos de revenda, portanto a comissão imobiliária, por exemplo, uma margem de lucro que nós pretendemos, tipicamente tenho visto muitas pessoas ou muitos investidores à procura de margens ali a rondar os 15%, há uns que são um bocadinho mais agressivos, querem um pouco mais, mas tipicamente é o que eu tenho visto, se calhar vocês têm outra experiência, e temos aqui também uma margem de erro que gosto sempre de introduzir. E portanto, aqui com outro caso, portanto, 125.000 euros, obras de 15.000 euros, se eu quero uma margem de lucro de 15%, na prática, para este caso concreto, eu vou ter que pagar no máximo 77.000 euros. Portanto, mais uma vez, é só mudar os valores para outros casos. Nós aqui percebemos que nesta lógica da compra para revenda eu tenho aqui outros níveis de risco. Eu posso me enganar no preço de venda, mas posso me enganar tanto para cima como para baixo, naturalmente. Posso me enganar, e aqui tipicamente engano-me no custo das obras, porque muitas vezes é só mais isto e só mais aquilo e o preço das obras aumenta bastante. Portanto, temos que ser aqui algo conservadores, mas esta forma pode-nos aqui ajudar a ter em consideração qual o preço de compra que eu posso pensar. Uma ideia que também advém do que vem aqui de cima é pensarmos aqui um pouco, e aqui tem sido curioso que vou falando com muita gente que me fala daqui da lógica das obras, e eu gosto muito de investir em imóveis assim na linha, ao pé do comboio. É para zonas que se calhar não são zonas para onde eu ia viver e são casas que têm outro tipo de procura. E as pessoas falam muitas vezes aqui das obras, como é que se pensa nesta coisa. Em primeiro lugar, procurarmos aprender, portanto, se calhar numa primeira obra, se calhar não percebemos nada daquilo, ao final de 10 ou 20 vamos dominar bastante mais as questões, portanto, procuramos conselho, fazemos sempre as contas, e aqui é um tema que procuramos sempre salientar, que é, temos que avaliar o custo das obras em relação ao aumento da renda que eu vou conseguir pedir ou em relação ao preço de venda que eu vou cobrar. Portanto, eu posso querer se calhar pôr materiais com outra qualidade, mas se isto não for implicar num aumento da minha rentabilidade, ou seja, se este investimento não tiver retorno, eu simplesmente não o devo fazer. Isto é um tópico importante. Obviamente não devemos poupar nas obras só porque sim, portanto, uma vez cometi um erro, quer dizer, fiz uma obra numa casa e por acaso não verifiquei ali uma determinada linha da água e cheguei ao fim das obras e tinha ali um problema grave porque aquilo estava entupido, portanto tivemos que refazer as coisas, poupando nas obras, acabei por ter ali um potencial prejuízo grave e não faz sentido. Portanto, não pouparmos nas obras, não pensarmos na casa como sendo a nossa, se calhar numa casa nossa vamos querer vidros duplos caríssimos, mas numa casa para arrendamento se calhar não precisamos disso, porque isso não vai implicar um aumento da renda, e portanto aqui olharmos muito para o que é que estão a praticar os imóveis comparáveis, ou seja, se calhar não
não vou estar a pintar uma parede de verde só porque acho que fica muito gira. Se as pessoas nos imóveis comparáveis não se preocuparem com isso, ou se for um imóvel que não se enquadre com a procura, enfim, não faz sentido eu estar a fazer estas obras. E como falava há pouco, os imóveis nas áreas de reabilitação urbana, nas obras pagamos um IVA bastante mais baixo. Obviamente que há muita gente que não quer pagar, não pede a fatura quando faz obras. Obviamente que quem investe em imobiliário deve ter em consideração que devemos ter as faturas do nosso lado, porque isto vai ser uma despesa que eu vou poder abater, se calhar numa eventual mais-valia, por exemplo, mas, enfim, se for numa área de reabilitação urbana, então a fuga ao fisco não vale muito a pena, porque só vou pagar 6% de IVA. Portanto, decidir as obras a fazer. E agora, avaliamos aqui a taxa de retorno dos nossos investimentos. Como referia no início, e aqui temos aqui três tabelas, ou três gráficos, aqui a ideia é olharmos para o imobiliário como uma classe de ativos, como um investimento como todos os outros, e compará-la, esta classe de ativos, com todos os outros investimentos, quer em termos de risco, quer em termos de retorno, quer em termos de liquidez ao nosso horizonte de investimento. Portanto, devemos olhar para todas estas rúbricas e enquadrar esta classe de ativos no mercado atualmente. Quer dizer, nós passámos o ano passado e os outros anos, vemos que uma crise económica, temos situações de grande dificuldade financeira, etc. E o mercado, o S&P 500 é o principal índice de ações nos Estados Unidos, está nos valores máximos de sempre. E isto aqui deve-nos aqui questionar esta lógica do risco-retorno. Obviamente há quem diga que possamos estar numa bolha, mas os mercados estão nos máximos. E estão nos máximos muitas vezes porquê? Porque olhamos aqui para cima, vemos que as taxas dos depósitos a prazo, isto aqui no caso português e agora trazendo mais para a lógica do imobiliário em Portugal, as taxas dos depósitos estão a zero. Ou seja, isto é bom para nós que queremos crédito para investir no imobiliário, portanto podemos financiar hoje com um spread de 0,9, é muito possível, ou 0,85 ali, 0,85 a 0,95, é algo bastante possível, mas as pessoas simplesmente são empurradas para assumir risco. Portanto, como eu não consigo rentabilizar o meu dinheiro numa taxa de depósito a prazo, eu vou para outras alternativas, eu vou para o investimento imobiliário. E há aqui uma última ideia, aqui o gráfico de baixo da relação risco-retorno. Isto foi uma análise que eu fiz já aqui há algum tempo. Na altura, os depósitos a prazo ainda pagavam uma taxa de 3%. Vou ter que atualizar este gráfico. E que é um gráfico que tem uma primeira rúbrica que devia estar em valor percentual, é a taxa de retorno que nós temos, e depois temos aqui o risco, que na prática isto é uma variável estatística, que é o desvio padrão, mas não é aqui muito importante. Percebemos que há uma relação direta e imediata entre o risco que eu corro e o retorno que eu que eu quero. Aqueles ativos em que eu vou investir com menos risco dão uma taxa de retorno mais baixa, aqueles que eu posso assumir mais risco dão uma taxa de retorno mais alta. Portanto, o imobiliário poderemos enquadrá-lo aqui numa situação com um risco mais baixo, uma taxa de retorno um pouco superior, e portanto pode ser uma classe de ativos interessante para quem se calhar tem a capacidade de manter o seu investimento por um horizonte temporal de mais longo prazo, porque senão não vale a pena investirmos no imobiliário. Como sabemos, o investimento imobiliário tem duas características de retorno. Portanto, uma primeira, para quem procura um imóvel para arrendamento, temos as rendas cobradas, portanto é o rendimento, mas também temos aqui a valorização do imóvel. E muitas vezes, isto é uma análise que eu gosto muito de fazer, que é, mesmo que eu não venda o imóvel, eu tenho aqui uma possibilidade de mais-valia se eu vou vender este imóvel. Isto aqui vai ser importante, como vamos ver num exemplo já de seguida, para decidir se eu devo ou não devo vender o meu imóvel de investimento. Portanto, daí naturalmente ser importante encontrar casas com um valor abaixo do valor de mercado, porque temos aqui já uma mais-valia potencial. Portanto, muito simples, calculamos o rendimento total, temos a yield que nós temos se a casa estiver arrendada, e depois temos aqui imaginemos que a casa vale 125 mil euros e eu investi 100 mil euros, tenho aqui um retorno de 25% somado à yield, portanto dá 30%, é muito simples. Obviamente se for a 2 anos, a 3 anos, etc., as taxas são avaliadas como taxas anuais,
Portanto, se isto fosse a 2 anos, eu tinha um retorno anual de 15% e por aí fora. Agora, o que interessa aqui é pensarmos em duas rúbricas diferentes de retorno. Taxa de retorno total, aquilo que é muitas vezes falado como a yield do investimento, portanto, temos o rendimento menos as despesas a dividir pelo valor do investimento, isto dá-nos uma taxa percentual. E temos aqui a taxa de retorno sobre os capitais que eu invisto, portanto, os meus capitais próprios, que é muitas vezes falado como sendo o retorno cash on cash. Na realidade, em vez de ter o valor do investimento, tem o valor do capital próprio que eu investi. Um exemplo. Neste caso, temos uma renda de 7.500 euros, despesas de 1.500, eu investi 150, portanto, a casa custou total de 150 mil euros, eu meti 30 mil euros, portanto, e fui recorrer aqui a financiamento bancário de 120. Atenção que aqui é importante, quando calculamos taxas de retorno, que importa-me perceber antes qual é o custo, aquilo que eu pago em termos de juros anualmente. Como hoje estamos com taxas de juros perto de zero, aquilo que pagamos é muito baixo, porque isto é apenas o custo que temos com o crédito é isto, porque como sabemos, a prestação é composta por amortização de capital e pagamento de juros. A amortização de capital não é um custo, na verdadeira acessão da palavra, porque na prática estamos a reduzir o nosso endividamento, portanto não devemos considerar esta rúbrica como um custo que nós temos. Portanto, como é que se calcula a taxa de retorno? Portanto, muito simples, retorno total, fazemos os 7.500, tiramos os 1.500 euros de despesa e dividimos pelos 150 mil, temos uma taxa de retorno de 4% ao ano. Eu aqui agora posso comparar, será que isto faz sentido? Será que 4% é muito? Será que é pouco? Enfim, aí hoje em dia os investidores estão à procura de uma taxa um pouco superior, mas há quem se contente com isto. E temos também a taxa de retorno dos capitais próprios. Se repararmos a diferença aqui, colocamos em cima os 1.200 euros, que é aquilo que era hipoteticamente o valor do juro que eu pagava todos os anos, e na prática, em vez de dividir pelos 150 mil, eu estou só apenas a dividir por 30 mil euros, portanto são os meus capitais próprios investidos. Portanto, percebemos aqui que eu estou a fazer uma alavancagem dos meus retornos de 4% para 16%. Ou seja, aqui a minha taxa de retorno já é mais interessante. E muitas vezes vemos, quer dizer, pagamos ao banco 100 euros por mês e cobramos rendas de 300, portanto acaba por ajudar aqui a perceber a importância da alavancagem quando falamos do investimento imobiliário. Agora podemos ter aqui outro exemplo, que é um exemplo que eu acho bastante mais sexy, que é, mas há quem não goste, não é? Há quem prefira um investimento no centro da cidade, eu prefiro mais na periferia. Porquê? Porque na prática existe aqui uma elasticidade no valor das rendas que nós cobramos, ou seja, há rendas que a certa altura não baixam mais e tem ali um nível de uma proteção. Se nós investimos mais no centro das cidades, temos que cobrar rendas maiores, mas portanto o custo do investimento é muito maior. Temos este caso de 6.000 euros, temos menos despesas, temos um investimento de 80 mil euros e capitais próprios manter a mesma lógica dos 20%. Na realidade o que nós temos é aquela taxa de 4%, em vez de ser 4% da taxa de retorno total, já temos uma taxa de 6,25%. Agora, como investimos muito menos capitais próprios, alavancamos aqui a taxa de retorno para os 27%. Portanto, contas feitas, na realidade o que nós falamos aqui é investimentos que aparentemente são tidos como menos sexys, acabam têm que gerar taxas de retorno muito mais interessantes e acabam por ser muito interessantes para pessoas que têm menos capital a investir, ou mesmo tendo muito capital, se calhar eu prefiro comprar 2 casas de 80 mil euros do que comprar uma de 160, mas isso sou eu, há investidores que têm outras preferências. Por exemplo, já tivemos situações em que na altura a banca dava-nos aqui um financiamento maior em que as taxas de retorno de capitais próprios são 40%, 50%, 60%, porque na realidade os preços eram muito mais baixos e as rendas não eram assim tão mais baixas. Pronto. Aqui uma outra ideia que eu também gosto de pensar é aqui a ideia do payback, que na prática, se nós dividirmos a taxa de retorno total, a dividir pela taxa de retorno total, temos esta rubrica, mas portanto, se nós investimos aqueles 30 mil euros dos capitais investidos e se dividimos pelo rendimento líquido mensal, nós em 6 anos e em um trimestre,
recuperamos o nosso investimento naquele primeiro exemplo que eu vos referi há pouco. Portanto, em 6 anos temos o investimento pago, sendo que eu posso pegar nestes 4.800 e reinvesti-los, portanto aqui o retorno seria maior. E no caso da segunda oportunidade, temos um retorno em 3 anos ou quase 4 anos, portanto, e em alguns casos, se calhar vamos recuperar aquilo que investimos dos capitais próprios em 2 anos ou 3 anos. Portanto, o payback ajuda muito aqui a falarmos com o investidor, a pensar, sim senhor, vai investir não sei quanto de capitais próprios e ao final de 2 anos já está a ter lucro e, portanto, tudo o que seja ao final de 2 anos é lucro. Pode ajudar aqui na argumentação também. Depois existem outras taxas, formas de calcular, como o valor atual líquido, ou as TIRs, ou etc., são mais complexas e, portanto, aí se calhar depois podemos falar noutra altura. Pronto. O que eu falava há pouco é que aqui olhamos para as taxas de retorno. Nós, quando compramos um imóvel, definimos à partida qual é que é o valor do investimento inicial, quais é que são as rendas iniciais. Portanto, nós fixamos estas duas variáveis, o investimento e as primeiras rendas. Obviamente, com o passar do tempo, o valor das rendas e o valor das despesas também, o valor do imóvel pode-se alterar. E, portanto, aqui nós chamamos sempre a atenção para a lógica, por um lado, de ter atenção aos contratos que nós assinamos, e aí o consultor tem um papel muito importante, porque há contratos que são muitíssimo mal feitos e na prática o investidor acaba por ficar desprotegido. Mas é importante, temos aqui uma atualização de rendas, e a atualização não precisa de ser uma atualização com base na taxa de inflação, podem ter outras. Portanto, por exemplo, posso ter uma renda de 400 euros no primeiro ano, 425 no segundo, 450 no terceiro, por exemplo. E hoje em dia é possível fazermos isto. Portanto, e é importante atualizarmos as rendas, porque isto aqui, se olhe para uma lógica de um investimento a 1 ano é uma coisa, mas se for investimento a 10 anos, 1% de diferença acaba por ser 10% ou mais e, portanto, temos que ter isso em conta. E o valor do mercado também se pode alterar, portanto, o valor do mercado deste imóvel pode-se alterar. Ou seja, eu posso ter comprado um imóvel por 30.000 euros com uma determinada renda, passado 2 anos, se calhar vale 60.000 e a minha taxa de retorno, que é dinâmica, acaba por ser prejudicada. Daí também a importância dos consultores imobiliários para ajudarem os seus clientes a perceber se devemos ou não manter o imóvel na nossa carteira. Por exemplo, vimos aquele exemplo da casa que valia 150.000 euros, o mercado valorizou, se mantivemos as rendas e os custos inalterados, passámos de uma taxa de 4% para uma taxa de 3%. E aqui agora pensamos, será que isto ainda justifica eu estar a investir neste imóvel? Será que eu posso vender este imóvel e comprar outro, ou comprar 2, que nos proporciona uma taxa de rendimento superior? Isso é tudo questões que nós podemos ajudar os investidores ou aos nossos clientes a responder. Mas também temos que lhes encontrar, se calhar, oportunidades de investimento melhores, ou seja, o que é que ele vai fazer com estes 190.000 euros? Se for para comprar uma casa, para dar o mesmo rendimento, se calhar não vale muito a pena, mas se calhar, se encontrarmos outras oportunidades, podemos ter aqui uma oportunidade de vender este imóvel e de proporcionar a compra da outra pessoa. Obviamente, tendo sempre em questão aqui o enquadramento fiscal da operação. E, finalmente, também nesta lógica, pensamos neste último ponto, que é a valorização dos imóveis tem um impacto direto no nível das rendas e vice-versa. Ou seja, com muitos investidores e cada vez mais, não sei se tem essa percepção, mas eu tenho tido alguma percepção disso, que pode estar errada, cada vez mais quem está envolvido nestas operações, especialmente a compra para arrendamento, são investidores que acabam por ser cada vez mais sofisticados. Temos alguns fundos de investimento com quem trabalhamos, etc., que já começam a acumular aqui algum património, portanto, e acabam, a lógica do investidor acaba por ser associar o valor das rendas ao valor do imóvel, exatamente para ter uma yield que seja interessante. Portanto, nós percebemos que o preço dos imóveis na cidade também está tão alto porque as rendas estão altas e vice-versa, as rendas estão altas porque o valor dos imóveis está muito elevado. Portanto, isto está tudo muito relacionado. Pronto, portanto, tínhamos 1 hora, estamos perto de chegar aqui ao fim, depois já falaremos um pouco de algumas questões que possam ter. Aqui algumas ideias para começar, portanto, é muito simples, aqui
como falamos aqui no final, portanto, o primeiro negócio é o mais difícil. Percebemos o rendimento, percebemos as despesas, com isto calculamos o rendimento líquido e, portanto, a yield do investimento, comparar esta yield com diferentes alternativas que possamos ter. Portanto, eu vou comparar aqueles 4% ou aqueles 10% ou assim que falámos atrás com as taxas de investimentos alternativos. Não é muito correto comparar com as taxas de depósitos a prazo porque o risco não é o mesmo, mas há quem o faça, portanto, os depósitos estão a dar 0, eu estou aqui a buscar 4, será que faz sentido ou não? Se calhar quando as taxas dos depósitos começarem a subir, também alguma coisa tem que acontecer ao rendimento dos imóveis, caso contrário os imóveis deixam de ser investimentos tão interessantes. Portanto, aqui há sempre uma comparação de alternativas. E depois, por fim, determinamos o custo financeiro, que é para nos lançarmos para a primeira operação. A primeira é sempre a mais difícil, vocês têm muito essa experiência certamente, a ajudar os vossos clientes a vencer a inércia da primeira operação, porque há sempre aqueles receios, aqueles medinhos que vão tendo. Depois do primeiro negócio, depois desta análise bem feita, temos que partir para o investimento e depois compra um e depois o rendimento gera outro e vamos comprando outros imóveis e acabamos por ter clientes com uma carteira de imóveis bastante interessante. Portanto, concluindo, analisámos o investimento imobiliário como uma classe de ativos, falamos disto, os imóveis, pelas suas características, potenciam elevadas taxas de retorno e, portanto, com isto vamos acumulando algum património, vamos tendo um património para o longo prazo que vai ter que ser mantido naturalmente, mas é um património com bastante valor que pode ser alavancado porque é uma ótima garantia bancária. Termos aqui sempre a ideia que o valor do imóvel está sempre associado aos fluxos financeiros que são associados, daí a importância de calcularmos as yields, a taxa de retorno sobre capitais próprios, ou como muitas vezes chama o retorno cash on cash, o payback, o VAL, o valor atual líquido e a TIR, que podemos pesquisar e depois podemos falar também um pouco mais sobre isto. E estes cálculos vão nos ajudar a retirar a emoção da análise. E retirando esta emoção vamos conseguir suplantar aqueles erros e aqueles mitos que nós vimos no início e vamos conseguir vencer a inércia, que é a principal dificuldade para começarmos a investir. Portanto, estas as principais conclusões. Quem somos nós? Portanto, como o Afonso no início estava a referir, portanto, estamos exclusivamente focados nas finanças pessoais, portanto ajudamos as famílias a conseguir melhorar a sua situação financeira e cada pessoa, cada uma das famílias que recorre a nós tem um consultor exclusivo e único, portanto não temos aqui 5 consultores que falam com a mesma pessoa, em que acompanhamos de forma personalizada o cliente desde o momento em que entra até ao momento que sai e muitas vezes, como o caso dos seguros, ao longo da sua vida. Somos certificados como intermediários de crédito vinculados, trabalhamos com a generalidade dos bancos, somos mediadores de seguros também. Isto aqui é importante, porquê? Porque ao procurarmos as melhores alternativas para os financiamentos bancários, não estamos apenas preocupados com o spread, estamos mais preocupados com o custo total que o cliente tem com a operação, portanto é o spread, o cross-selling, é o seguro de vida associado ao crédito, etc. E finalmente também temos estado a tratar da lógica da poupança, do investimento, da rentabilização das poupanças, do investimento imobiliário, etc. Portanto, temos o nosso portal que tem alguns e-books que oferecemos a toda a gente, como a educação financeira das crianças, como um livro, um guia dos investimentos, e portanto tem lá muitos conteúdos que podem ser úteis para vocês. Tem aqui os contactos, caso precisem aqui de alguma coisa, depois já vou dar, caso alguém queira fazer alguma questão. Sou João Moraes Barbosa, o Ricardo Almeida também está presente nesta formação, que também ajuda aqui a esclarecer dúvidas e apoia assim os nossos parceiros em tudo o que é estas parcerias de intermediação de crédito e mediação de seguro, e pronto, e é isto. Temos aqui um livro que vai sair em setembro, que eu já o tenho e já temos estado a distribuir a algumas pessoas, que é o Guia do Investimento Imobiliário, que na realidade pegamos em grande parte, abordamos de forma mais aprofundada grande parte
destes conteúdos que falei aqui muito rapidamente nesta breve hora de conversa, e pronto, e aprofundamos muitos outros conhecimentos. Portanto, como referia aí o convite, temos aqui sim 25 livros para distribuir. Caso tenham interesse, podem mandar um e-mail só para nós vermos quem é que tem interesse e depois aí vamos sortear estes 25 e pronto, e pode ser do vosso interesse. Muito bem. Não sei se tem alguma questão, alguma dúvida, alguma crítica, alguma coisa que queiram dizer. Eu tenho aqui muitas questões. Gostei muito da apresentação e criou-me aqui algumas dúvidas. Não sei se deva... Força! Posso colocar? Obrigada. Pode. Eu ouvi com atenção a parte em que falou das IRUs, que há sempre uma questão que me é colocada pelos meus clientes e eu nunca consegui progredir nessas zonas da cidade. Eu sou arquiteta, já tive esse benefício para mim, em obras que fiz em minha casa, mas depois em termos de investimentos, investidores com quem falo, nunca consegui progredir, porque a somar a esses benefícios todos também há que somar as taxas camarárias e os custos do projeto que não são exigíveis noutras localizações e aí são muito caras. Era um aspecto que eu gostaria que depois comentasse se quisesse. Por outro lado, achei os valores dos seus retornos de investimento em arrendamento muito simpáticos, porque, considerando que nós hoje em dia temos 14 mil casas em Lisboa para arrendar, no terreno, na prática, e eu posso estar completamente enganado, mas é o meu testemunho, uma casa na periferia de Lisboa que custa 190 mil euros, eu não o consigo arrendar por 650 ou 170 por 500. E isto tem sido grandes desafios que nos têm sido colocados a nós, consultores imobiliários, pelos investidores privados ou outros nem tanto, porque enquanto que o setor dos ativos financeiros está altamente profissionalizado e dá alguma tranquilidade nesse aspecto, não vou referir outros para não estar a criar aqui uma conversa muito densa, a questão da gestão dos ativos imobiliários está muito fracamente profissionalizada, no aspecto qual? Da qualificação do arrendatário. Porque eu normalmente, quando tenho um imóvel que leva à praça para obter rendimento, nunca consigo satisfazer. Não é pelo serviço e a qualidade de serviço, é pelo valor, em termos objetivos, o meu cliente, porque na realidade uma pergunta que eu coloco desde logo a mim própria é: porque é que esta pessoa não vai à banca? E respondeu à primeira parte da questão, é porque não tem capitais próprios e são excelentes arrendatários. Muito bem, e é normalmente aí que eu foco depois a minha conversa de valor para chegar ao acordo de um arrendamento. Mas como nós os dois sabemos, basta que num prédio de 12 frações haja um que falha e que vai para tribunal, a vantagem do rendimento no arrendamento, aquilo entope tudo em advogados, em custas de tribunais, em tribunais que não resolvem, numa justiça que é altamente penosa, desde logo no desequilíbrio do novo regulamento de arrendamento urbano e por aí fora. De maneira que a qualificação desses arrendatários, que nos dá infinitamente mais trabalho do que vender casas, é onde pode residir a grande diferença do ativo ser ou não ser vantajoso, na medida em que se nós metemos lá uma pessoa que paga e que depois nunca mais paga e nunca mais sai, pode ser altamente penalizante, não só do investidor como da nossa carreira. Por isso, tenho aqui uma data de dúvidas relativamente àquilo que começou por aí a falar no início da sua apresentação, que é a questão do risco. E eu acho que a questão do risco aqui coloca grandes desafios hoje em dia. Terminei. Pronto, então, respondendo às questões, obviamente aí há muitas taxas e essas taxas que falava da área de reabilitação urbana, de facto, podem ser bastante penalizadoras. Há algumas câmaras que facilitam e que têm reduções de taxas, por exemplo, ainda há pouco estava a ver o regime da ARU de Sintra, que tem reduções significativas destas taxas. Obviamente que eu posso ter que pagar taxas,
mas por outro lado eu tenho que fazer sempre as contas, é perceber se aquilo que vou pagar nestas taxas e taxinhas que existem sempre, se vai ter retorno ou não depois ao nível da redução da minha taxa de imposto ou da taxa do IVA e por aí fora e do IMT, porque muitos dos casos, se calhar eu vou pagar uma taxa de 100 ou 200 euros por esta vistoria, mas se eu com isto conseguir não pagar o IMT de uma operação, aí acaba por ser compensado, mas cada caso naturalmente é um caso. Obviamente que estas taxas, estes valores que eu aqui coloco, são valores teóricos, portanto, obviamente na periferia comprar uma casa por 190 mil euros depende da zona onde está a comprar. Por exemplo, eu vejo muitas agora, eu antes comprei várias no Cacém por 30 e poucos mil euros, que na realidade hoje não se encontra, é impossível, mas enfim, há mercados para 80 mil, para 90 mil, portanto vocês aí dominam muito mais, e aqui a lógica foi mais mostrar aqui a relação que tem que existir entre a renda e os custos e o valor do investimento, portanto, e com isto determinar a yield, e pronto, e há muitas contas que têm que ser feitas. Ao nível do risco, eu não tenho tido essa má experiência do arrendamento. Obviamente que a qualificação, isso é um trabalho importante e eu acho que pode ser, não sei se a KW já tem esse serviço ou não, não só da qualificação, mas depois da gestão toda do arrendamento, que pode haver aí valor para criar, tendo um grupo grande de contratos, pode fazer sentido ter, mas aí a minha experiência tem sido positiva, numa lógica de aquilo que nós privilegiamos nas operações que fazemos e que recomendamos às pessoas é ter uma renda que seja uma renda de mercado, que não seja uma renda acima, ou aquelas rendas que vimos praticar nos últimos tempos, que são rendas absolutamente, às vezes, pornográficas, e ter uma casa com bastante mais qualidade do que as casas comparáveis. E o que eu tenho conseguido com estas operações, que já são bastantes, é que as pessoas não queiram sair de casa, porque sabem que se tiverem que sair vão para uma casa em que vão pagar bastante mais e com uma qualidade bastante inferior. Isso tem-me gerado, se calhar, uma taxa de retorno mensal ligeiramente inferior àquilo que eu conseguiria, mas por outro lado não tenho a casa desocupada e tenho a casa perfeitamente sempre a ser rentabilizada. E depois a qualificação, isso implica naturalmente temos que ter um contrato assinado, o contrato tem que estar registado nas finanças, portanto aquela lógica de não registrar contratos, isso já não se devia usar, contratos com aquelas garantias, com a garantia do fiador, etc, e portanto para nos proteger. Da experiência que eu tive um ou outro caso de pessoas que tiveram dificuldade em deixar de pagar, portanto que deixaram de pagar, mas num mês saíram por elas próprias e ainda me arranjaram quem ocupasse a casa, enfim, vai depender aqui um bocado também da relação que é feita com o inquilino. Eu tenho tido felizmente boas experiências, as pessoas que acompanho têm tido boas experiências, mas nunca estamos imunes a ter uma má experiência, não é? Nesses casos, eu só ia dizer isso há bocadinho, normalmente o que eu costumo dizer aos clientes é que no limite há uma coisa que os investidores às vezes falam sempre muito nas yields e não falam tanto no valor do imóvel ele próprio, porque um imóvel comprado hoje e vendido daqui a 5 ou 10 anos, e muitas vezes há clientes a quem eu recomendo não alugue, ponto. Porque entre o custo das despesas de manutenção e os riscos, às vezes mais vale ter um imóvel parado sem alugar, sem arrendar, porque não tem benefício, mas também não tem prejuízo. E na realidade é um valor que ele próprio, que vale por si, e em Lisboa isso ainda se verifica, quer dizer, dá algumas garantias, enfim, depende da classe do imóvel, evidentemente, e depende da localização. E nessa lógica, é uma parte da equação que as pessoas muitas vezes tendem a esquecer-se, é que o imóvel vale pelo imóvel também. Mas é uma esperança de vida superior à nossa. Parece-me que temos que comparar sempre o custo-oportunidade. O que diz faz muito sentido, Exato. Pelo menos aquilo não perde valor, não é verdade, porque na realidade, com a taxa de inflação que temos, naturalmente que se eu tenho dinheiro parado, eu estou a perder poder de compra. Obviamente espera-se que o imóvel valorize,
o que é normal, mas pode não acontecer, e por outro lado é pensar o que é que eu faria com aquele dinheiro, quer dizer, se eu tenho um imóvel que vale 200.000 euros em Lisboa e está parado, se calhar mais vale eu vender o imóvel e pôr o dinheiro a rentabilizar no outro lado. Isso depende um pouco também do perfil da pessoa, etc, mas sim, aí saberá bastante bem como tem aconselhado os clientes e pronto, e às vezes se a pessoa não está para a chatice, naturalmente faz sentido que não, pelo menos não tem mais experiência de ter o dinheiro parado, mas sim, cada caso é um caso. Não é? Boa, Maria João, muito obrigado. Obrigada. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Olá, eu tenho uma questão só em relação à questão dos imóveis arrendados com rendas antigas. Certo. Como é que depois faz o cálculo pelos anos dos arrendatários? Como é que vai calcular o valor de compra nesse caso que seja atrativo? É o risco associado, não é? Quantos anos tem o arrendatário? Certo. Como é assim, que calcula isso? Muito bem, boa pergunta. Então, aqui é um bocado macabro, não é? No sentido, os senhores têm 80 anos, vamos ter que fazer aqui uma previsão de mais ou menos quanto tempo é que estes senhores vão viver. Obviamente que isso não é uma... Enfim, pronto. Temos que olhar para a parte racional. A pessoa tentarmos estimar mais ou menos a esperança de vida daquela família e depois, com base nisto, fazer um desconto eventual para aquilo que é praticado no valor de mercado, por exemplo. Se a pessoa vai viver por 10 anos e tem uma renda... Atenção aqui que, por vezes, as rendas baixas não são assim tão baixas, as rendas antigas, por vezes, não são assim tão antigas, e aí também cabe-nos a nós, enquanto consultores, ajudar o proprietário a perceber se consegue ou não aumentar a renda, porque há possibilidades disso acontecer. Por exemplo, eu tenho um contrato, uma renda antiga, que na prática são 460 euros, portanto fizemos o ajuste portanto aí, mas pronto, foi um caso pontual. Aqui a questão é exatamente perceber quantos anos a pessoa vai viver, imaginemos que são 10 anos, se o imóvel vier, e muitas vezes vem a 50% do valor de mercado, eu em 10 anos estou a ir buscar os outros 50%. Portanto, eu tenho aí uma taxa adicional. Obviamente vou recebendo as rendas que aquilo dá ali qualquer coisa para pagar despesas, e aqui depois o meu ganho está naturalmente no potencial valorização do imóvel para aquilo que é seria o valor de mercado do imóvel. Mas aqui continua a meter a alavancagem sempre, continua sempre a aconselhar a alavancagem. Eu adoro a alavancagem, sim. Porque na prática nós temos uma taxa tão baixa, podemos financiar uma taxa fixa, creio que a taxa de 1,5%, 1,6%, é um contrato de 30 anos, e na realidade se nós nos alavancamos 80%, muitas vezes aquilo que nós vamos receber do inquilino paga-nos os juros, por exemplo. Obviamente que há pessoas que se calhar não têm liquidez para fazer face ao pagamento de uma prestação, mas quer dizer, a alavancagem ajuda bastante nisso. Eu prefiro, mais uma vez, comprar 2 casas de 80.000 do que comprar uma de 160, porque aí diluo o risco por 2 sítios. Mas eu vou ter uma casa para lhe vender, se gosta de perto do comboio, já tenho algumas coisas para lhe vender. Então mande, que eu tenho pessoas à procura e tem sido um desafio. Tenho alguns investidores à procura. Mas é exatamente isso, portanto, é estimarmos aqui a longevidade da pessoa e pronto. Obviamente vamos errar e há aqui uma questão que é muito importante nestes contratos, que eu especialmente gosto bastante, que é isto não tem risco, que esta pessoa vai-me pagar sempre, porque são contratos, está-me a pagar 100 euros por mês, não vai deixar de pagar senão... Mas enfim. O risco no arrendamento também já há alguns mecanismos para diminuir imenso o risco, não é? E portanto, sim. Acho que... Mas quando faz esta análise, estamos a falar muito em investimento para habitação. No comércio tem uma análise de risco maior ou consegue ter esta... Eu, por acaso, a parte do comércio não gosto muito, não tenho, podia tentar arranjar alguns argumentos, mas é um tipo de investimento que não me atrai particularmente, porque, especialmente, o principal fator é que um imóvel para a habitação de uma família é um bem essencial,
e como sendo um bem essencial está no topo da prioridade daquela família pagar uma renda. Num caso de um imóvel para um negócio, o negócio pode ir à falência e a pessoa vai-se embora. Portanto, é uma coisa diferente. Portanto, na cadeia de pirâmide das necessidades de Maslow, a renda, as necessidades básicas vão, antes das pessoas deixarem de pagar, vão pagar a mim. E há aqui um tema que se calhar pode ser interessante na qualificação dos inquilinos, que eu sugeria, e aqui também sugiro neste livro, que muita gente, que eu não tenho visto as pessoas a pedir, é pedir o mapa de créditos do Banco de Portugal, que é algo que é muito fácil de nós obtermos. Portanto, vamos ao site do bportugal.pt, com o nosso número de contribuinte e a senha de acesso às finanças, nós temos o mapa de créditos da pessoa. E se eu vir ali que aquela pessoa não paga à banca, tem os créditos em cumprimento, com grande probabilidade a banca vai sobre o salário dessa pessoa e portanto, essa pessoa não vai ter capacidade de me pagar a renda. Portanto, acho que é algo que pode interessar. O próprio cliente pode tirar este mapa, não é? Pode. E o fiador a mesma coisa. Também fazem para o fiador? O fiador não fazemos tanto, mas sim, mas sendo criteriosos, acho que faria sentido fazê-lo também para o fiador. João, pode repetir qual é o acesso ao mapa de crédito do Banco de Portugal? Qual é o link? É bportugal.pt. Se for ao Google, pode pôr Central de Responsabilidades de Crédito. Ele direciona imediatamente para essa ligação. Muito obrigada pelo esclarecimento. Obrigado, Sandra. Fico à espera do seu e-mail. Há muito tempo que já não havia nada tão bom. Obrigada. Muito obrigado. João, também tomam conta de casos de fiscalidade, clientes que nos pedem indicação de fiscalistas do ponto de vista imobiliário para saberem gerir melhor os seus investimentos? Diretamente não, mas temos um parceiro que é um contabilista especializado e sim, encaminhamos com todo o gosto. Ok, obrigada. Nada. João, vou deixar um pequeno guia de como retirar a CRC do Banco de Portugal na caixa de comentários, por isso se alguém precisar, podem utilizar. João, ia perguntar Sim. em relação também à questão das rendas antigas, imaginando que o inquilino, que é uma casa de família e, portanto, o contrato está em nome do inquilino, o inquilino falece, mas os filhos, por exemplo, moram lá ainda. Como é que essa situação pelo conhecimento que tenho, e aí teria que confirmar, pelo conhecimento que tenho, isso já não se aplica. Portanto, a renda fica, portanto, extinta quando as pessoas morrem, não passa para os filhos. Ok, ou seja, quando há esse tipo de investimento de compra de uma casa com inquilino, o risco, digamos, a ser de longevidade é dos pais, sim. Portanto, não há preferência nenhuma que depois possa vir a complicar caso o novo proprietário queira... Não, eu creio que com a última revisão do novo regime de arrendamento urbano, acho que alterou isso. Mas eu aí teria que confirmar mais esse detalhe, porque... Alterou já, é verdade, alterou, já não é... os filhos já não têm o direito a usufruir do arrendamento dos pais. Ok. Obrigada. Aliás, isso foi o que desvirtuou muitas rendas, não é? Por isso é que nós temos arrendamentos tão baixos, porque isso era permitido, agora já não. Boa, muito bem. Mais alguma questão? Ou, também se tiverem, portanto, temos aqui os nossos e-mails, tudo o que precisem, disponham, que estamos aqui para esclarecer tudo o que for necessário. E, portanto, está aqui a Ana Cabral a dizer que levantou a mão. Não sei se foi engano, peço desculpa, foi engano. Faz mal. Pronto, portanto... Peço desculpa, eu gostaria só de fazer uma questão. Claro. De escolha de investimentos, de apartamentos para investimento, existem algumas características que têm atenção, como por exemplo ter elevador, ter garagem, número de divisões? Eu tenho preferido, mas isso sou eu tenho preferido habitações T1, T2,
Porquê? Porque parece-me que quando temos mais assoalhadas, aquilo que eu vou investir a mais vai ser, não é tanto compensado pela subida da renda. Isto por um lado. Por outro lado, em termos de elevadores e em termos de etc., obviamente que é algo a valorizar, dependendo, enfim, se for para segundos andares e terceiros andares e por aí fora. Mas depende de cada caso. E em relação à garagem, nota que valoriza bastante o imóvel? Há quem valorize o imóvel. Eu não gosto de pagar por coisas que não vão ser utilizadas, mas mais uma vez é pensar qual é que vai ser o impacto que vai ter na renda. Olha, deixa-me só aqui 30 segundos, só um minuto. Bem, espero que tenham gostado. João, desculpa, tive que ir aqui abrir uma porta que, enfim, peço imensa desculpa. Não tem problema, João. Eu estava aqui já em jeito de antecipar o fecho da sessão, porque de facto estamos a passar já da hora prometida às pessoas todas e o próprio João tem também a sua agenda, certamente. Vinha só tentar perceber se há mais alguma ronda final de questões, ou mais uma questão ou duas, para que possamos então despedir-nos. Mais alguém? Não só o desejo de continuar este tipo de informação, está bem? Obrigada. Não, de facto, esta foi a primeira sessão que fizemos com o João e os seus colegas e de certo modo simboliza o início de uma parceria que a Reorganiza está a firmar com a KW Lead, porque de facto, além da intermediação de crédito, que pode passar a ser canalizada através dos pontos de contacto que depois vamos circular, eu acredito que vamos poder trabalhar em conjunto com a empresa do João de outras maneiras, principalmente os consultores, como todos sabemos. A mediação imobiliária é, digamos, feita exclusivamente através de vós e vice-versa connosco, mas há muitas atividades conexas e a relação com os vossos clientes pode ser feita através de parceiros, uns recomendados e indicados por nós e outros por vossa livre iniciativa. E, portanto, o João Barbosa gera aqui uma empresa que tem um leque de serviços que podem ser utilizados por vós, colocando-os ao dispor dos vossos clientes nos moldes que depois forem acordados entre essas partes. E, portanto, João, resta-me agradecer a realização deste seminário. O Afonso teve de sair e pede desculpas por isso, mas eu fiquei aqui, de certo modo, a fazer as honras da casa. Tivemos aqui inúmeros pedidos para facultar o acesso ao vídeo desta sessão. Vamos depois tentar alinhar o modo como podemos fazê-lo da forma mais eficiente para todos. Temos o contacto de e-mail das pessoas todas que se registaram para o evento, portanto circularemos essa informação por todos. E João, mais uma vez, muito obrigado. Os elogios foram imensos. Eu creio que há aqui muitas pessoas que fazem investimentos, querem começar a fazê-lo. Portanto, uma das premissas da KW e uma das frases, ou digamos, dos princípios mais aprovados pelo fundador da KW, Gary Keller, é que a KW deve ser uma escola de criação de riqueza através do imobiliário, e esta é uma das vias, mas também esta apresentação ajudou-nos a consolidar uma série de conhecimentos que serão certamente importantes para a relação que os consultores têm com os seus investidores e com os seus clientes, porque esta malta é especialista em perceber quem é que está a falar do que não sabe, basta a terminologia incorreta, basta a utilização dos termos um pouco fora de contexto e, de certo modo, já perceberam que somos consultores que estamos mais preparados para lidar com transações pontuais do que ajudá-los numa ótica de investimento. E, portanto, João, mais uma vez, a todos os presentes, o nosso agradecimento. Foi mais uma Lead Talk, desta vez totalmente dinamizada pela Reorganiza. E, portanto, muito obrigado a todos. Obrigado. E bons negócios, vamos em frente. João, muito obrigado. Obrigado. Gostei de conhecê-los a todos. Obrigado a nós. Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Exato. Obrigada, boa tarde.